Olá, pessoal. Aqui é o professor Eduardo de novo com vocês. Eu gravei essa videoaula aqui para que vocês consigam ter uma orientação, né, para fazer essa avaliação, aprendizagem e processo do segundo bimestre, tá bom? Então a gente vai ver aqui, ó, quais foram as habilidades trabalhadas nesse segundo bimestre, né? Foram todas essas daqui, tá, gente? Então, ó, a 08, né, que seria ler, compreender, comparar, ordenar frações associadas à ideia de partes de inteiros, resultados da divisão, razão e operador, tá? Então, o tema dela seria fração e seus significados, como parte de inteiro, resultado da divisão, razão, operador. A habilidade 09, né, do sétimo ano, seria utilizar na resolução de problemas a associação entre razão e fração, como a fração de 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou três partes de outra grandeza. Então, também o tema é o mesmo, tá? A fração e seus significados. Na habilidade 04, seria resolver e elaborar situações problema que envolvam operações com números inteiros. Então aqui o tema seria números inteiros, tá? Então a gente vai falar dos números negativos aqui. Na habilidade 15 seria utilizar a simbologia algébrica para expressar as regularidades encontradas em sequências numéricas. Então aqui o tema é linguagem algébrica, né, que a gente vai falar também sobre sequências numéricas. Na habilidade 19, seria localizar no plano cartesiano pontos de coordenadas que representam os vértices de um polígono e realizar transformações desses polígonos, decorrentes de multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. Então, o tema aqui seria transformações geométricas de um polígono no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos de origem. Na habilidade 20, seria reconhecer e representar no plano cartesiano o simétrico da figura em relação aos eixos e a origem. Então seria o tema transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano. Multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e a origem. Então essas foram as habilidades e os temas trabalhados do segundo bimestre, tá bom? Bom, então começando, coloquei aqui a palavra para vocês respectivamente, né? Porque em muitas questões de matemática aparece essa questão. Respectivamente, os números 3, 4 e 8 são respectivamente da alternativa. Então, o que, que significa? Muita gente erra nessa interpretação, né? Então, respectivamente significa na devida ordem, tá? Ou nessa ordem, tudo bem? Então, sempre que vocês ouvirem lá respectivamente, vocês devem seguir a ordem dos números certinho. Então, se é 4, 5 e 6 e está falando lá, relacionando ele com números, então é essa a ordem, tá? Vocês não podem trocar a ordem, senão vocês acabam errando a questão, tudo bem? Então, o primeiro tema seriam números negativos, né? Então, vamos contemplar lá as questões 1, 2, 3 e 4, lá dessa AP, né? E a habilidade é a 04, tá? Então, coisa importante também, já vocês começarem a relacionar que esses números negativos, né? Eles fazem parte, a gente começa a ver o conjunto dos números inteiros, né? Que ele vai ser representado pela letrinha Z, tá bom? Então, porque até então vocês viam os números naturais, que o número do zero até o infinito, ele é considerado números naturais. A partir do momento que eu começo a colocar números negativos antes do zero, então esse conjunto de números é o conjunto dos números inteiros, tudo bem? Prosseguindo. Então, para a gente poder falar um pouquinho de número negativo, eu já tinha falado com vocês em aulas anteriores, né, mas é muito importante essa regrinha aqui, né, de, de sinais, tá? Então, essa regrinha de sinais, ó, depois vocês guardem para vocês, tá? Porque vocês vão usar durante a vida toda acadêmica de vocês, tá bom?
É bom guardar ela na cabeça, né? Mas se não guardar ela na cabeça, vai utilizando-se dessa regrinha, né? Coloca ela numa folhinha, num papel lá, e depois até decorar ela, né? Então funciona assim, ó, a regrinha de sinais para adição e subtração, quando eu tenho uma adição ou uma subtração de números, tá bom? Então funciona lá, quando eu tenho mais e menos, o que acontece? O resultado vai acontecer uma subtração, tá? Então lá nas operações, quando eu tenho sinais diferentes, mais e menos, acontece uma subtração. E o sinal do resultado vai depender de quem que é o número maior, tá? Vamos pensar assim, porque se eu, por exemplo, eu tiver uma soma, né? Então, por exemplo, 8 menos 12. Então, ou seja, o 12 é maior do que o 8. Então, como ele é mais negativo, então você faria, poderia fazer a conta normalmente, né? 8 menos 12, que daria 4. Só que o 12 está levando o sinal do negativo, ele é o maior. Então, o resultado vai ser menos 4, tá bom? Não posso esquecer do sinal, gente. Tudo bem? Mesma coisa acontece quando é menos e mais, tá bom? Então, menos 2 e mais 6 vão ser... você pega 6, tira 2, dá 4 também. Só que dá 4 positivo porque o 6 é maior do que o menos 2, tudo bem? Ele é um número maior. Então, vai acontecer também uma subtração e o sinal do resultado depende também do número maior. Então, sempre que eu tenho sinais diferentes, ó, mais e menos, vai sempre acontecer uma subtração, tá, gente? Tenha isso na cabeça de vocês. Então, lá, eu tenho um número negativo, um número positivo, vai acontecer uma subtração, tá bom? E o resultado que der vai depender de quem que é maior. Quando eu tiver dois números positivos, 8 e 3. Então, eu vou somar. 8 mais 3 vai dar 11, né? Então, 8, 9, 10, 11. Então, 11 é um número positivo. Então, por quê? Porque os dois sinais é positivo. Então, vai dar acabando dar uma adição mesmo e o resultado vai ser positivo. E quando tiver dois números negativos? Por exemplo, menos 2 e menos 3. Então acontece o quê? Vai acontecer uma adição também, gente. Por incrível que pareça, né? Vai ser, não, professor, mas é dois números negativos, sinal é negativo, então não é menos. Não, vai ser mais. Por quê? Porque sinais iguais, ó. Quando eu tenho sinais iguais, eu não faço subtração, eu faço uma soma. Você deve R$3 para mim. Aí depois você vem e empresta, professor, empresta mais R$5. Ou empresto, significa que está negativo. Já estava devendo 3. Aí você vem e empresta mais 5, você está devendo 8. Então eu tenho que somar, tá? Fazer uma adição, tudo bem? Então quando eu tenho dois sinais negativos, né? Dois números negativos, vai acontecer uma adição. Só que o sinal permanece negativo, né? Eu não posso mudar o sinal aqui. Por quê? Porque se trata de uma adição ou subtração. Você me emprestou R$8, então você me deve R$8, é 8 negativo, tá bom? Isso para a regrinha de adição e subtração. Multiplicação e divisão, que são outras duas operações parceiras, né? Aqui eu esqueci de falar da parceria. O inverso da adição é a subtração. A subtração é a adição. E aqui funciona a mesma coisa nessas duas operações. O inverso da multiplicação é a divisão e da divisão é a multiplicação. Então, gente, ó, aqui a regrinha já muda um pouquinho, tá? Por quê? Porque numa multiplicação, numa divisão, o resultado é sempre igual, vai ser sempre o mesmo, tá? O que vai mudar? Vai mudar o sinal, tá? Então, eu até vou colocar aqui um exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, por exemplo, menos 2 vezes 4. Vai dar quanto? Então, eu faço a multiplicação. 2 vezes 4 é 8. Só que o que acontece? Ó, eu tenho um número... Vamos pensar aqui. Vamos fazer diferente. Mais e aqui menos. Para ficar igual aqui. Então, ó, mais 2 menos 4 vai ser 8. Porque eu tenho que efetuar a multiplicação. Então, 2 vezes 4, 8. Agora eu vejo os sinais. Mais com menos é menos. Então, esse número vai ser
negativo. Bom, aqui, ó, contrário, né? Então, eu tenho menos 2 vezes 4. Eu nem vou colocar o mais, porque quando é positivo, a gente não tem necessidade de colocar o mais, tá, gente? Então, a mesma coisa, ó. 2 vezes 4 é 8, né? 8. Agora eu vejo a regra de sinais. Menos com mais, menos também. Então, ó, eu tenho dois sinais diferentes, vai ser sempre negativo. Sinais iguais vai dar positivo. Então, a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho 2 vezes 4. Então, o resultado vai ser 8. E quando eu tiver menos 2 vezes menos 4, mesma coisa, ó, o resultado é o mesmo. Ó. 2 vezes 4, 8. Menos com menos, mais. Então ele fica positivo, tá bom? Não é o que acontece aqui na regrinha, ó, se eu pensar de adição e subtração, tá? Porque vai influenciar diretamente no meu resultado. Porque vai ser justamente uma adição e subtração, ou o negócio vai aumentar ou vai diminuir, né? Agora aqui na multiplicação e na divisão, não, tá bom? Mesma coisa, se você pegasse lá 8 e dividisse por 2, daria 4. Agora, se você pegar menos 8 e dividir por 2, vai dar menos 4. Se você pegar 8 e dividir por menos 2, também vai dar menos 4. Se você pegar menos 8 e dividir por menos 2, aí o resultado vai ser 4 positivo, tá bom? Então, o que muda aqui são os sinais, tudo bem? O resultado é o mesmo. Bom, falar um pouquinho de frações, né? Que vai contemplar as questões de vocês 6, a 5, 6 e a 13. Vão trabalhar essas habilidades, tanto a habilidade 8 do 7º ano, quanto a habilidade 9, tá? Que a gente viu lá no comecinho lá, tá? O que vocês precisam saber sobre fração, gente? Vocês precisam aprender a relacionar números fracionários com números decimais, tá? Então, se vocês fizerem isso, até vocês tiveram na apostilinha lá, né, do Aprender Sempre, teve bastante relação de números fracionários com números decimais, tá? E lembrar, gente, uma coisa que vocês precisam, é muito importante vocês começarem a considerar, é que quem que é o numerador e o denominador de uma fração, tá? E o que que eles representam. O numerador de uma fração, ele representa partes de um inteiro, tá? Partes. E agora, o denominador, ele representa o total, ou o inteiro, tá? Então, um exemplo, eu pegar uma pizza, né? Uma pizza de 8 pedaços. Aí, 8 pedaços, ela está dividida em 8 pedaços, significa que 8 é o denominador. Por quê? Ela está inteira, tá? E aí eu vim e comi 2 pedaços. Então, significa que eu comi 2, a partes do inteiro. Comi 2 partes de 8. E o que sobrou da pizza? Sobrou 6 partes de 8, tá? Porque se eu somar isso aqui, ó, ficaria o quê? 8 sobre 8, que é a mesma coisa que 8 dividido por 8 é 1. Então, ou seja, é a pizza inteira, tá bom? Então, ó, por isso que eu tenho que lembrar que é numerador e que é o denominador. Tudo bem, gente? É muito importante. Aqui a gente vai utilizar todas as habilidades, né, que vocês precisam para saber sobre frações, né? As habilidades que a gente tem que ter sobre frações. Então, seria transformar números fracionários em frações irredutíveis, em números decimais e frações equivalentes, tá? Então, ó, primeiro irredutível, né? Aqui o 1 sobre 2 já é uma fração irredutível, né? Porque ela é uma fração muito, que não tem como eu dividir mais isso aqui, tá? Essa daqui teria como, né? 22 sobre 10, eu posso dividir ela por 2, né? Por 2 e por 2. Então, aqui ficaria 11 sobre
5, certo? Você dividir 22 por 2, dá 11. E o 10 por 2 dá 5, né? Então tem que dividir ambos os números pelo mesmo divisor. Então aqui no caso, poderia dividir por 2 e acharia a fração que a gente chama de irredutível de 11 quintos, né? Não teria como mais dividir essa fração porque o 11 é um número primo e o 5 também, tá? Então eles só podem ser divididos por eles mesmos. Bom, números decimais, né? Para transformar em números decimais, basta dividir um número, tá? Então eu tenho aqui, ó, 1 sobre 2. Então se eu quiser transformar isso aqui no número decimal, então eu tenho que dividir, né? Então aqui no quociente da minha divisão, não cabe 1, porque 1 vezes 2 é 2, é maior do que 1, né? Então eu teria que colocar o 0 no quociente. 0, aí pode-se acrescentar um 0 aqui. Aí ficaria 10 dividido por 2. Na tabuada do 2, o número que dá 10 é o 5, né? Então, opa, meu 5 ficou bem feio aqui, né? Vamos lá. Então seria o 5. Então, 5 vezes 2, se eu multiplicar o quociente pelo divisor, 5 vezes 2 dá 10. Se eu subtrair, vai dar 0. Então, ou seja, né, o número decimal, o número fracionário 1,5 é a mesma coisa do que o número decimal 0,5, tá bom? Então, é dessa forma que a gente transforma um número fracionário em decimal. O 0,5, se a gente quiser, a gente pode chamar ele, né, de 5 décimos, tá? Por quê? Só lembrar lá, primeira casa antes da vírgula, unidade. E depois são os décimos, né? Então, no caso aqui, eu tenho só 5 décimos. Se eu quisesse transformar de novo em fração isso aqui, o que eu faria? O próprio nome já diz, 5 décimos. Então, é 5 sobre 10. Eu chego na mesma fração, tá, gente? Aí, ó, para transformar ela em irredutível, ó, eu divido por 5 e por 5. Ambos os números são divisíveis por 5. Então, quanto que é 5 dividido por 5? 1. E 10 dividido por 5 é 2. Ah lá, cheguei na fração irredutível de novo, que é 1 sobre 2. Tudo bem? Então, a gente pode falar também que 1 sobre 2 é uma fração equivalente a 5 décimos. Por quê? Se eu multiplicar por 5 e por 5, eu vou ter 5 décimos, tá bom? Se eu multiplicasse por 2, eu teria lá, ó, 2 quartos. Se eu multiplicasse por 3, seria 3 sextos. Se eu multiplicasse por 4, seria 4 oitavos. E se eu multiplico por 5, 5 décimos. Todas essas frações são equivalentes, elas são iguais, tudo bem, gente? Todas elas vão dar o mesmo resultado, mesmo número decimal, que é o 0,5. Vou pegar lá o 22 e dividir por 10. Caberia aqui, né, no quociente, caberia 2 vezes, porque 2 vezes 10 é 20. Então, subtraindo, sobrariam 2. Aí 2 não dá para dividir mais por 10, então eu coloco a vírgula para poder acrescentar o 0. Então, 20 dividido por 10 é 2. Então, aqui dá 20. E aqui não sobra nada, né? Bom, então, esse número aqui, se eu quiser transformar ele de novo numa fração, ficaria 22 décimos, né? Dividido por 10. O nome já fala, 22 décimos. Seria a mesma coisa se eu quisesse 220 centésimos. Então, também daria certo também. É 220 dividido por 100, né? Bom,
E a fração irredutível eu já mostrei, né, anteriormente. Seria dividindo por 2, então daria 11 quintos. Então, frações equivalentes seria lá 11 quintos. Se eu dividir isso por 2, né, é a mesma coisa aqui, 22 sobre 10. Então, a fração aqui irredutível eu poderia multiplicar ela para achar as demais frações equivalentes. Então, se eu multiplicasse por 2, daria esse resultado. Por 3, daria 33, 15 embaixo, né? Porque 5 multiplicado por 3 dá 15. Por 4, daria 44, multiplico 11 por 4, 44 sobre 4 vezes 5, 20. E assim por diante, tá, pessoal? Então, aqui a respeito das questões das frações, seria isso. Então, eu preciso saber transformar minha fração em irredutível. Preciso saber transformar o número fracionário no número decimal. E também saber como que encontrar as suas frações equivalentes. Tá bom? Bom, vamos para o próximo aqui. Plano cartesiano. Bom, plano cartesiano, né? Seriam as questões, vai ter bastante questões aqui. É a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12 e a 14. Todas elas vão trabalhar as habilidades, que seriam a 19 e a 20 do 7º ano, tá bom? Então, basicamente, um plano cartesiano, né? O que seria? Seria um sistema de duas retas, né? Onde eu tenho uma reta horizontal, Nossa, eu não vou conseguir escrever aqui, gente. Horizontal. E essa reta aqui de baixo para cima, ou de cima para baixo, a gente chama que é uma reta vertical. Bom, sabendo disso, né, então é um sistema de duas retas, onde a gente coloca coordenadas, né? As coordenadas vão ser dadas por esses numerozinhos, né? Tanto da reta horizontal quanto da reta vertical. A reta horizontal ela é chamada também de reta X, e a reta vertical ela é conhecida como reta Y. E é dado um nome para elas também. Essa reta horizontal é chamada de abscissa. Abscissa. Enquanto a reta vertical ela é chamada de ordenada. Então, vão guardando esses nomes, tá, pessoal? Então, ó, a reta vertical, que é a reta Y, ela é chamada de ordenada. E a reta horizontal, ela é chamada de abscissa, que é a reta X, tá? Bom, o que é importante vocês sempre lembrarem também? Aonde começam essas coordenadas? Porque vai ser sempre assim, ó, a coordenada ela vai ser colocada, né? São dois números colocados, separados por uma vírgula, e elas vão estar entre parênteses, tá? O primeiro valor é sempre relacionado à reta x, e o segundo valor dessa ordenada é da ordenada, né? O segundo valor da coordenada é da ordenada, que é da reta y. Então, o primeiro valorzinho é da reta horizontal e o segundo valor da vertical. Sempre assim, tá, pessoal? A gente pôde analisar, dar uma olhada nas atividades. Teve alguns alunos que estavam errando, alguns não, até muitos alunos estavam errando, justamente porque estavam invertendo, tá? Coloca a primeira coordenada, né, da reta vertical da ordenada e a segunda da reta horizontal. Aí tá errado, aí você errou totalmente o exercício, tá? Você vai para... Vamos pensar no sistema de localização. Se você der as coordenadas erradas, a pessoa vai parar num local totalmente diferente, tá?
Isso aí a gente dá para fazer até depois, ó, quando voltar às aulas normalmente, uma caça ao tesouro, tá bom? Vai ser bem legal. Ó, então, olha lá, eu tenho aqui a reta, né? Eu já mostrei para vocês as principais vertentes. Então, a reta ordenada, que é a vertical, e a reta horizontal, chamada de abscissa. Então, ó, sempre, ó, primeiro abscissa, em segundo lugar é a ordenada. Vamos pensar assim, tá bom? Então, sempre eu pego primeiro aqui, para depois olhar nessa outra reta aqui, tá? Outra coisa importante são os quadrantes, né? Então, aqui é chamado de primeiro quadrante. Aqui é chamado de segundo quadrante. Aqui é chamado de terceiro quadrante. E aqui o quarto quadrante. Então, só lembrar, para não ter erro, embaixo do primeiro quadrante fica o quarto. Ao lado dele, o segundo, tá bom? Por que é importante os quadrantes? Para você saber, depois quando entrarem as figuras geométricas, e você precisar fazer alguma transformação, você sabe para onde vai, né? Se ele desceu para baixo, se ele foi para o quarto quadrante, ou se ele foi ao lado, à direita, que seria a direita, a esquerda, nossa, né? Seria o segundo quadrante, e assim por diante, tá, gente? Bom, aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui eu não coloquei título, é só para a gente poder entender como que funcionam essas coordenadas. Elas, na verdade, elas já até estão aqui, né? Então, ó, o ponto de interseção é esse pontinho aqui, né? Seria, por exemplo, a gente pode chamar ele de vértice, né? É o ponto onde se encontram as duas retas. Bom, então aqui, ó, a coordenada foi dada, é 2 e 3, ó. Então, olha o primeiro aonde? Olha aqui, ó. Primeiro na reta X, né, ó. Então, a primeira coordenada refere-se ao 2. E a segunda coordenada? Olha lá, chegou até o 3, ó. Lembrando que sempre um gráfico ele vai estar numa malha quadriculada, tá, gente? Isso aí facilita bastante, tá? Se ele não tiver, tem que estar com as retas certinhas. Porque daí você utiliza-se de uma régua e vai encontrar esse pontinho. Então, quais são as coordenadas? Ó, 2 para x e 3 para y. Ó. Simples, ó. Né? Esse outro pontinho laranja aqui, ó, no meio, ele é o ponto da origem, tá? É a origem do plano cartesiano. É 0 e 0. Por quê, ó? Se eu olhar na reta x, aonde que ele tá? Ele tá bem no 0. E se eu olhar na reta y, né? Se eu olhar na ordenada, ele também equivale a 0. Então, a coordenada dele vai ser 0 e 0, que é o que a gente chama de origem, tá bom? Só apagar aqui, senão a gente não vai conseguir enxergar em cima aqui, ó. Bom, essa outra coordenada, ó. Então, essa coordenada é do primeiro quadrante, tá, gente, ó. No segundo quadrante, eu tenho aqui também, ó. Eu tenho esse pontinho aqui, que está localizado justamente nesses dois pontos de interseção. Então, olho primeiro na reta x, quem que é? Menos 3. Olho depois na reta y, é o 1. Então, a minha coordenada desse ponto aqui, ó, vai ser quem? Menos 3 e 1. Aí, vou para o terceiro quadrante. Aqui, ó, no terceiro quadrante eu tenho um pontinho aqui também, ó. Pontinho azul. Aonde que esse ponto está intercedendo? Né? Onde que ele está? Ele houve as duas retas se encontraram, né? Então, onde que eu tenho que olhar? Tem gente que ia olhar aqui, ó, menos 2 e menos 1. Tá errado, gente. Já errou, tá? Você está dando uma coordenada diferente. Você está falando que o x vale menos 2 e o y vale menos 1. Então, você errou a questão. Então, aqui a gente tem que olhar primeiro, ó, na reta x. Então, quem que é o primeiro ponto? Onde que ela está intercedendo esse pontinho? No menos 1. Aí, agora sim, eu olho para a reta ordenada, y, né? Quem que é? É o menos 2. Então, a minha coordenada vai ser quem? Lembrando, primeiro é x e depois y. Então, a primeira vai ser menos 1 e a segunda menos 2. Tudo bem?
Bom, espero que vocês tenham compreendido certinho o termo aí, tá bom? Aqui, ó, acontece a mesma coisa, só que aqui eu tenho uma figura geométrica agora, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou achar essas coordenadas aqui, ó. Qual que é o ponto A? O ponto A tá aqui, ó, é o vértice aqui do ponto A. Então, tem que olhar onde mesmo? Primeiro na reta X. Então, a primeira coordenada vai ser o -8. Agora sim eu olho, ó, de frente, né? Eu olho para outra reta, que é a reta ordenada. Primeiro eu olho na abscissa, depois na ordenada. Então, a ordenada é -4. Então, põe uma vírgula lá, -4 e fecho parênteses. Achei, ó. Então, ou seja, a coordenada do meu ponto A é -8 e -4. Não, o contrário, tá, gente? No B, ó, onde está o B aqui, ó. Então, mesma coisa. Primeiro eu olho lá, ó. Olho na onde? Na abscissa. Então, é -3, ó. Está em cima do -3. Então, o B vai valer -3. E agora eu olho para frente aqui, ó. Na minha reta abscissa. Desculpa, gente, abscissa não. Na minha reta ordenada, que é o -3. Então, é -3 para abscissa e -3 para ordenada, né? Então, as coordenadas do ponto B é -3 e -3. Agora eu tenho que olhar o C aqui, ó. Pontinho C. Olha lá, só seguir a reta. -3 de novo, né? Então, o C vai estar em cima do -3 para o X. Olho na reta ordenada, -7. Então, vai ser -7 para Y. Aí, achei minhas coordenadas, tá? A, B e C. Então, é dessa forma que a gente faz. Então, para encontrar as coordenadas de uma dada figura geométrica, você não olha as linhas, você olha os vértices, ou seja, vértices seriam os pontos aonde as retas se encontram, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o que é transformações isométricas, tá? Então, ó, uma resumida bem rapidinha aqui, ó, para ficar bem fácil de vocês não esquecerem, né? Quando a gente tem figuras geométricas dentro de um plano cartesiano, quais são essas transformações, né, que ela sofre? Pode sofrer que é isométrica, tá? Então eu tenho três movimentos aqui, né, três transformações: a translação, a reflexão e a rotação. O que é a translação? É o movimento de um sistema físico cujas partes se deslocam de forma paralela e conservam uma direção constante. Então aqui, ó, esse aqui é o primeiro exemplo, ó, isso aqui é uma translação. O que aconteceu? Os movimentos do sistema só se deslocou, ó. A figura não foi alterada, ela só apenas se deslocou de lugar. Ela estava aqui, ela veio para cá, né? Então ela não teve alteração de movimento, né? Então ela só ficou paralela uma à outra, tá? Então isso a gente chama de translação. Rotação é o movimento giratório de um corpo à roda do seu eixo fixo. Então, ou seja, é quando há uma rotação, tá? Então aqui, ó, essa daqui aconteceu uma rotação. Então, onde que é o eixo fixo? Seria esse aqui, né, ó. Então, esse triângulo, ó, ele estando reto. Aí, o que aconteceu com o outro? Ele sofreu uma rotação. Em cima do eixo, ele foi, ó, foi girando. Então, ó, ele fez esse movimento, né, daqui para lá. Então, houve uma rotação, tá bom? E reflexão? Reflexão é o ato ou efeito de refletir, tá? Então, a gente tem que tomar só um cuidado aqui, ó, para não confundir a reflexão com translação, tá, gente? Porque a reflexão, ele vai refletir o objeto, né, de frente para o outro, mas, ó, a gente pode analisar certinho, ó. Tá uma de costa para a outra. Por quê? É como se fosse você olhar no espelho, tá? Então, se você olhasse essa figura no espelho, se olhasse no espelho, ela não se enxergaria frente a frente, né? Ela meio que se viraria, né? Uma para outra. Então, isso a gente chama de reflexão. Ela refletiu, ela precisou
ter é como se eu pegasse uma folha de papel, né? Vamos pensar assim, ó, peguei uma folha de papel. A partir do momento que eu girei ela, eu estou tendo uma reflexão, tá? Translação não, translação é só trocar a figura geométrica de lugar, né? Então a folha estava aqui, ela trocou de lugar, houve uma translação. Reflexão é quando eu giro ela, né? Então mostro ela do outro lado, tudo bem? Então aqui, ó, aqui que é importante também a gente saber a simetria, né? Dizemos que duas figuras são simétricas em relação a uma reta qualquer quando uma imagem é espelhada da outra, em relação à reta considerada chamada eixo de simetria. Isto quer dizer que se desenharmos as figuras numa folha de papel e dobrarmos o papel de tal modo que a dobra coincida com a reta em questão, as duas figuras coincidirão perfeitamente. Isso acontece porque pontos simétricos estão em lados opostos, mas à mesma distância do eixo de simetria. Isto é, o eixo de simetria é a mediatriz do segmento de reta que une esses dois pontos. Ou seja, uma figura para ser geométrica, gente, né? Uma figura geométrica para ser simétrica, ela precisa, quando eu dobro, por exemplo, ela ao meio, né? O seu eixo de simetria vai formar a nova figura geométrica, ela vai ser igual, tá? Igual uma borboleta. Se eu pegar as asas de uma borboleta, colocar elas juntas, né? Elas podem ser, aí a gente vê a simetria, né? Porque elas são iguais, tá bom? Quando a gente desenha uma borboleta, né? Isso acontece com várias figuras geométricas, né? O quadrado, o retângulo. Aqui um exemplo, né? Tá lá, os peixinhos das figuras são simétricos em relação ao eixo Y, né? Então elas estão no eixo Y e elas são simétricas. Nesse caso, dizemos que o peixinho vermelho sofreu uma reflexão ou que foi refletido em relação ao eixo Y. Dizemos também que o peixinho verde pode ser obtido a partir do vermelho, por meio de reflexão em relação ao eixo Y. Então, tanto faz, tá? Se eu pegar o verdinho, ó, ele refletiu o vermelho. Ou o vermelho refletiu o verdinho, tá? Ambos, a reflexão aconteceu em qual dos eixos? No eixo Y. Né? Porque se eu olhar lá no eixo X, não houve alteração nenhuma, né? Houve sim, de lado, né? Ele trocou o primeiro quadrante pelo segundo. Mas aqui o eixo Y, ele não houve alteração, tá bom? No eixo X, sim. Vamos pensar assim, tá? Que ele trocou de um lado para o outro. Então, isso é uma reflexão. Agora aqui, o peixinho vermelho sofreu uma reflexão em relação ao eixo X, como mostra no desenho. Aí, o que aconteceu? Né? Fala o eixo X, mas na verdade a alteração tem no eixo Y, né? Ele caminhou de lugar, mas no eixo X, ó, ele se manteve, né? Então a mesma medida que estava não se alterou. Então, por exemplo, eu pegar lá o olhinho do peixe, se está no 1, aqui ele continua, né, no 1 do X. Ó, se eu olhar em relação ao eixo X, ó, né? Então ele continua no 1, vamos pensar assim, ó. Então, 1 e 1. O que ele alterou? Alterou as coordenadas do Y. Então, aqui era 4, passou a ser menos 4. E por isso que elas foram espelhadas também, tá, gente? Porque o espelhamento, ele joga justamente na mesma, vamos pensar assim, na mesma coordenada, né? O ponto, a mesma distância de coordenada, tá? Então, aqui era 4, foi para menos 4. Tudo bem? Translação em relação à ordenada. Então, aqui, ó, houve uma translação, tá? Então, eu troquei a figura de lugar. Ela se movimentou, tá? Então, ela saiu daqui. Deixa eu pegar um lápis.
Ela saiu daqui e foi aqui para baixo. Então houve uma translação. Poderia ser para frente, né? Poderia ser de lado. Então aqui houve uma translação em relação à ordenada, tá? A ordenada seria a reta, o eixo Y, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre sequências numéricas, tá? Então a gente vai trabalhar aqui na questão 15, habilidade 15. O que seria sequência numérica? A sequência numérica é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem, definida antecipadamente. Uma sequência numérica na matemática deve ser representada entre parênteses e ordenada, tá? De forma ordenada, né? Bom, gente, então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de sequências numéricas. Então, por exemplo, a sequência numérica é dos números naturais. É comum a gente ver, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 pontinhos significa que ela é uma reta infinita, sucessivamente assim, tá? Aqui, ó, eu tenho também uma sequência de números, dos números primos, né? A gente descobrindo quem são os números primos, que são aqueles números que só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos, né? Então a sequência seria lá o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, sucessivamente, assim infinitamente, tá bom? Por isso os 3 pontinhos também. Outra sequência de números aqui, os pares positivos, né? Então, ó, quem são eles? Só pensar o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim por diante, tá? Sucessivamente, gente. Os números ímpares, quem são? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante também, tá? 3 pontinhos significa infinitamente. Se ela fosse uma reta não infinita, né, que nem fala aqui, finita, então eu não teria os 3 pontinhos. Eu chegaria, por exemplo, qual que é a sequência numérica, né, de 1 até o 13. Então seria 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13, tá bom? E aqui uma outra sequencinha, aqui um exemplo, né? Ó, por exemplo, essa daqui, ó. 1, 2, 4, 7, 11, 16 e assim por diante, né? Então, o que está acontecendo nessa sequência numérica aqui? Preciso desvendar, né? O que está acontecendo? Preciso reparar na sequência numérica, tá? Então, aqui, por exemplo, do 1 e 3, da sequência dos números ímpares, ele está pulando de número ímpar por ímpar, né? Então, 1 pula o 2, o próximo é ímpar. Pula 1, o próximo é ímpar. Pula mais 1, o próximo é ímpar, né? Mesma coisa o par, tá? Aqui nessa sequência, ela é um pouquinho mais complexa, né? Então, vamos pensar daqui, ó. Do 1 para o 2, não pulou nada, pulou 0, né? Do 2 para o 4, já pulou. Do 2 para o 4, pulou o 3, então pulou um número. Do 4 para o 7, pulou 2 números, pulou o 5 e o 6. Do 7 para o 11, já pulou 3 números, o 8, o 9 e o 10. Do 10 para o 16, pularam 4 números, que aí foi o 12, o 13, o 14 e o 15, né? Então, ó, é só analisar para olhar. Qual seria o próximo número dessa sequência numérica? O próximo número pularia 5, né? Ó. Por isso que eu tenho que entender a sequência numérica, tá, gente? Então, seria 5. Então, o próximo seria o 16, 17, 18, 19, 20, 21. Seria o número 22, porque ele teria que pular 5 números, né? Então, já tem o 16, pularia o 17, 18, 19, 20 e o 21. Então, o próximo número seria o 22 dessa sequência numérica. E assim sucessivamente, tá bom? Aqui, ó, eu não coloquei os 3 pontinhos, então ela não é, ela é uma reta finita. Mas se ela fosse infinita, fosse os 3 pontinhos, o próximo ponto seria o 22, tá bom? Bom, e por último, falar um pouquinho, né, na habilidade que foi colocada sobre divisão e multiplicação, né? A gente já
elas estão incutidas em várias outras habilidades aqui, mas em especial acho que a questão 16, ela vai estar trabalhando justamente a questão da divisão, tá? Divisão e multiplicação, né, gente? Bom, o que vocês precisam saber? Então, vamos rever um pouquinho, né, na questão da divisão. Quem que eu tenho? Quais são os elementos que eu tenho numa divisão? É o dividendo, o divisor, quociente e resto, tá? Então, o dividendo é o número a ser dividido. O divisor é aquele número que vai dividir o dividendo. O quociente é o resultado, tá? E o resto é o que sobra da divisão entre o dividendo e o divisor. Bom, sabendo disso, ó, vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Tem lá 3.248 dividido por 48. Bom, então como que eu começo essa conta? Nossa, professor, já pegou o negócio, hein? Vou pegar um pouquinho mais fino aqui a caneta. Bom, gente, é só pensar assim, ó, a divisão começa sempre de frente para trás, tá? Então, o 32, ó, se eu pegar o 3, não cabe dentro do 48. O 32 também não. Então, eu vou pegar os três números aqui, ó, 324. 324 cabe o 48. Cabe quantas vezes, né? Aí fala, nossa, e agora? Lascou. Só pensa, ó, aqui não é 48? Tá próximo de 50. Então, vamos pensar na tabuada do 5. Que número vezes 5 que daria próximo de 32? Então, se eu olhar na tabuada do 5, o mais próximo é o 6, né? Por quê? 6 vezes 5 não é 30? 6, porque o 7 já passa, né? 5 vezes 7 vai dar 35, então vai passar. Então, aqui é 6. Só que eu não vou fazer vezes 5, eu tenho que fazer vezes 48, tá? Então, colocando do ladinho aqui, ó. 48 vezes 6. Vai dar quanto? 6 vezes 8, 48. E 6 vezes 4? 6 vezes, então, 48. Fica 8 lá na casa da unidade e sobe 4 para a dezena, né? Aí 6 vezes 4 é 24. 24 com mais 4, 28. Então, aqui vai dar 2, 8, 8. Aí eu tenho que fazer a subtração, tá, pessoal? Então, entrando na subtração, ó, 4 não dá para dividir, eu tenho que emprestar do 3. Eu empresto do 3, aqui sobra 2. Então, aqui fica 12 e aqui fica, corta, né? Fica 11, que eu também tenho que emprestar para trás. E aí vem um para cá, fica 14. Então, 8 para 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui fica 6. Do 11 para 8, então é só soma 8, 9, 10, 11. Sobram 3, né? Na subtração. E agora, no 2 para o 2, não sobra nada. Então, sobrou 36. 36 não dá para ser dividido por 48. Então, eu pego e abaixo o outro 8 que tem aqui, ó, que sobrou da divisão. Aí você pensa, ó, 368 dividido por 48, mesma coisa. Pensa na tabuada do 5. 5 vezes 7 vai dar 35, né? Então, eu vou colocar o 7 aqui, ó. Aí eu faço lá, 48 vezes 7. 7 vezes 8, 56, ó. A tabuada tem que estar na ponta da língua, hein, gente? 7 vezes 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33. É isso? Bom, então eu vou colocar aqui, ó, 336 e subtrair. Vai ficar 8, tira 2, tira 6, 2. 6 tira 3, 3. 3 tira 3, não sobra nada. Sobrou 32 de novo. Então, ó, aqui se eu quisesse continuar a conta para encontrar os números decimais, eu coloco a vírgula e acrescento um zero aqui, tá?
Então aqui o próximo número seria 6 de novo, ó, né? Daria 228 de novo, ó. Então aqui ficaria, ó, teria que emprestar daqui e fica com 1, vem 1 para cá. 10, sobrando 2. Aí aqui agora eu tenho que emprestar 1 para cá, fica 11 menos 2 dá 9, 10, 10 tira 2 é 8, então é 9 aqui. Aqui 3 tira 3 não é mais, é 2, né? Sobram 92. Então, ó, isso aqui a gente pode chamar de resto. Isso aqui é o quociente, é o resultado. Aqui é o meu divisor. E aqui o dividendo, né? Gente, se vocês quiserem conferir, será que está certo essa conta, professor? E agora? Bastava eu fazer o quê? Pega o 48, multiplica pelo resultado seu, que é o quociente. Então faz esse vezes esse. Ô, professor, e agora? Não tá dando próximo aqui, mas não tá dando. Por quê? Porque você tem que somar junto o resto. Então a continha ficaria assim, ó. O divisor vezes, vai colocar entre parênteses, tá? Divisor vezes o seu quociente. Aí o resultado que der, você soma. Se no caso tiver, se não tiver resto, já dá o valor da conta, tá? Se não tiver, você soma com o resto, ele vai ser igual ao valor do dividendo, tá bom? Então é isso aí, gente, ó. Tenha uma boa prova, né? E espero ter ajudado vocês. E até a próxima.